de forma que nós paremos de buscar a felicidade no lugar errado. Por quê? Porque, segundo o budismo, existe uma felicidade real, duradoura, interior. Mas nós nos distraímos com as coisas de menor importância, em vez de procurar a felicidade no lugar certo. Todas as linhas de budismo se baseiam no primeiro sermão do Senhor Buda, chamado As Quatro Nobres Verdades. E elas são dukkha, a existência do sofrimento, a impermanência; samudaya, a causa do sofrimento; nirodha, a cessação do sofrimento; magga, o caminho que leva à cessação do sofrimento. O que quer dizer? Isso aí é uma síntese. Tudo que é manifestado é impermanente. Nós vivemos num processo de constante câmbio, fluxo. A vida é como um rio, onde o rio é o mesmo, mas a água é sempre outra. Até as coisas mais sólidas, como as montanhas, estão sujeitas à erosão. Tudo está num processo de constante transformação. Mas não é essa maneira que nós nos relacionamos com as coisas. Nós nos relacionamos com as coisas como se elas fossem estáticas. Criamos uma imagem, damos um nome e criamos expectativas. Então o que acontece? As coisas mudam e nós tentamos nos agarrar àquilo que a gente achava que devia ser, aquilo que a gente achava que era. Então, todo o processo de sofrimento no budismo, que ele diz que toda manifestação é sofrimento, se dá pela impermanência. Porque, como as coisas estão mudando e a gente fica tentando agarrar, a gente causa sofrimento através dessa postura, que essa postura é chamada de tanha. Tanha é traduzido como avidez, apego, é tentar agarrar. Mas não era assim. A gente se relaciona com as pessoas como se fulano fosse sempre antipático, como se fulano fosse sempre simpático, como se o carro nunca quebrasse, como se a conta bancária estivesse sempre na mesma situação. A gente cria expectativas. E logo em seguida, quando a gente vê que mudou, a gente se frustra. Então esse é o processo da impermanência que causa sofrimento. Então, a causa do sofrimento é esse tentar se agarrar, é essa avidez, é esse apego. Então, a causa do sofrimento pode ser removida. É a terceira nobre verdade, que é a cessação do sofrimento. E há um processo para isso. Há um caminho para a libertação do sofrimento. E esse é a quarta nobre verdade, magga, o caminho que leva à cessação do sofrimento. E esse caminho, ele é normalmente descrito como o óctuplo caminho, que ele tem 3 passos. Esses 3 primeiros, reta palavra, reta ação e reto meio de vida, tem a ver com a nossa conduta ética. Há um pensamento do Senhor Buda: cessai de praticar o mal, aprendei a praticar o bem e purificai a mente. Eis o ensinamento de todos os Budas. Então essa primeira parte, a conduta ética, a reta palavra, a reta ação e o reto meio de vida, elas têm a ver com cessar de fazer o mal, com a conduta,
com o nosso comportamento na vida. A segunda parte, que é chamada de bhavana ou samadhi, é definida como disciplina mental e tem a ver com aprender a praticar o bem. São o reto esforço, a reta atenção e a reta concentração. Não é qualquer esforço, não é qualquer atenção, não é qualquer concentração. É a coisa correta a fazer naquele momento. Tem muito a ver com retidão. Nós não temos obrigação de saber mais do que sabemos. Mas seria muito desejável que aquilo que nós achamos certo hoje, nós efetivamente o colocássemos em prática. Isso é retidão. Isso é ausência de pecado. Isso é a reta conduta que o budismo tanto enfatiza. Todo esse aprender a praticar o bem, dentro do budismo, está relacionado com a prática da meditação, com a disciplina mental, com o samadhi, que é o resultado, com bhavana, como é chamado. Bhavana é uma palavra sânscrita que quer dizer concentração. Quer dizer, é através de nós retirarmos as causas de sofrimento, as interpretações errôneas do nosso conteúdo psicológico, que envolve a nossa mente e as nossas emoções, que nós vamos poder ter acesso a essa felicidade duradoura que o budismo nos coloca. E a última parte é a realização propriamente dita, que é o reto pensamento e a reta compreensão. Ou seja, o domínio perfeito do instrumento e a capacidade perfeita de ver as coisas como elas são. Bem, de uma maneira bem sintética, a perspectiva budista em relação à meditação está relacionada com esses fundamentos que eu coloquei para vocês. Existirá algum ponto de encontro entre os ensinamentos de diferentes religiões? Ciência e religião terão pontos em comum? Será possível seres humanos com crenças diferentes viverem em paz? Haverá algum mistério desconhecido nas profundezas da mente? Estudar com seriedade e liberdade essas questões, resgatar o saber profundo das antigas tradições, acompanhar o pensamento de vanguarda da ciência, investigar o lado oculto da vida. Isto é Sociedade Teosófica, um movimento que busca a quebra das distâncias e preconceitos entre os povos, o surgimento da fraternidade entre os homens e o renascimento da verdadeira sabedoria. Sociedade Teosófica. Contatos pelo telefone 226-0662. A Sociedade Teosófica trabalha há mais de 100 anos em 60 países do mundo em busca do ideal da fraternidade universal. Pode ser interessante contextualizar o momento histórico que ela foi fundada em Nova York, 10 anos depois da Guerra de Secessão. Nós vamos encontrar aquela guerra que foi de natureza racial e os Estados Unidos se reconstruindo como país. Nós que hoje estamos acostumados a vê-lo como um dos países mais desenvolvidos do mundo, naquele momento ele se encontrava num momento de tragédia, porque ele havia ferido o princípio básico da convivência humana, que é o princípio da fraternidade universal. Então, o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade,
sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor, que são as causas da separação, das guerras ou dos preconceitos e dos sofrimentos desnecessários e, por que não dizer, muitas vezes de origem ilusória e mental, de pensamento frequentemente tacanho que nós encontramos na condição humana.